Palavra do Senhor, que está já no seu boletim. Eu vou ler apenas 2 versículos e falar um pouco a respeito do arrependimento, daquilo que precisamos para continuar ou para nos voltarmos para Deus, para o seu evangelho, para o seu reino. O evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos foi um evangelista que, inspirado pelo Espírito Santo, mas também orientado muito pelo apóstolo Pedro, escreveu um evangelho mais antigo, também um dos mais concisos. Ele traz sempre no seu evangelho, de uma maneira simples, temas muitas vezes com textos maiores nos outros sinóticos, nos outros evangelhos. Eu digo que Marcos, se ele fosse escrever uma série de Netflix, não passava da primeira temporada, né? Porque ele, já no capítulo 1, você tem vários temas aqui, desde o versículo 1 até o versículo 15, passa pelo batismo de Jesus, a pregação do seu primo, João Batista, pela tentação e o seu ministério na Galileia. mas antes aqui, Marcos pula o ministério de Jesus na Judéia. Aqui o maior ministério dele na Galileia, na região, 1 ano e 9 meses ali. Depois na Pérea, antes de aqueles últimos dias ali em Jerusalém. E a palavra do Senhor diz no versículo 14 do Evangelho de Marcos, ele que era conhecido como João Marcos, fruto de uma desavença entre Paulo e Barnabé, mas que depois Paulo disse que ele era muito precioso para o seu ministério, houve perdão. Esse jovem, escrevendo aqui, diz que depois de João ter sido preso, João Batista, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Vejam que aqui em Marcos são as primeiras palavras de Jesus. Marcos registra aqui no seu evangelho as primeiras palavras de Jesus dizendo: arrependam-se e creiam no evangelho. Se não fosse algo tão importante, Marcos não teria colocado aqui como as suas primeiras palavras. Então Marcos coloca que aquilo que primeiro nós precisamos ter em nosso coração é arrependimento e fé. Sem ele não conseguimos nascer de novo, nem estar no reino de Deus. Eu sei que muitos podem dizer aqui: pastor, já me arrependi dos meus pecados, hoje eu faço parte da igreja do Senhor, mudei a minha vida, sou nova criatura. Mas eu me lembro aqui, como fala o evangelho, de Pedro. Pedro era apóstolo, mas ele precisou se arrepender. Sim ou não? Sim? O que é que Pedro fez? Negou Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele, quando deu conta de si, ele se arrependeu e chorou amargamente. Então ele mudou a sua vida dali em diante. Mas ele era um seguidor de Jesus Cristo. Ele precisou de arrependimento de um ato falho, de um momento ali que ele precisou se voltar mais. Então arrependimento não só é algo para quem ainda não crê, para quem ainda não acredita. Também arrependimento faz parte da nossa vida. Arrependimento é algo que João Batista já começou a pregar. Aquele que era a voz do que clama no deserto. E muitas vezes, ser um mensageiro da palavra, um pregador do evangelho, parece que nós estamos como uma voz no deserto. Mas eu entendo que o deserto, muitas vezes, corações das pessoas estão precisando do evangelho, que é as boas novas de salvação. E esse deserto, como Jesus passou por esse deserto,
logo anteriormente a esses textos, diz que, no versículo 12, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vê que o Marcos é muito conciso no seu texto. Você pode fazer aqui uma comparação, como bem falou Timothy Keller no seu livro A Cruz do Rei, faz a comparação com a criação, onde o Espírito pairava sobre o abismo, pairava sobre as águas, onde o Senhor vai moldando ali a criação, e aqui Jesus agora, ele passa por aquele deserto, é tentado como ali pelos primeiros, os nossos pais iniciais, Adão e Eva, e ele sucumbe ali à tentação, cai em pecado e muda toda a história. Mas Deus cria um plano redentivo em Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele é conduzido ao deserto, passa por esse momento. E eu digo para você aqui essa noite, que o deserto é o nosso campo de batalha. É o nosso campo de batalha espiritual. Pode ser que você esteja passando por um deserto, por um momento difícil na sua vida, onde você até duvida que o Senhor está com você, mas sabe que o Senhor está contigo, por onde quer que você andar. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Diz que o Espírito conduziu Jesus. O Espírito estava desde o seu nascimento, Ele e o Pai e o Espírito, né, são uma trindade. Ali, João Batista, ele era um mensageiro, o mensageiro das boas novas de salvação, do Evangelho, aquele que foi preparar o caminho, era aquele que foi preparar o nosso coração, preparar um coração daquelas pessoas que esperavam pelo Rei, que esperavam pelo seu libertador, pelo seu Salvador, pelo seu Messias, por aquele que é ungido, prometido no Antigo Testamento pelos profetas, mas eles não imaginavam que aquele rei glorioso, que eles imaginavam como Davi, libertador, guerreiro, seria o rei sofredor do Salmo, de Isaías 53. Seria como cordeiro, como diz João, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de sacrifício, ele é o sacrifício, como foi cantado aqui. O cristianismo, Timothy Keller, escrevendo em seu livro, ele fala maravilhosamente bem, comparando o cristianismo com outras religiões. Ele diz que na maioria das religiões, ela é formada por regras, por conselhos. Você tem que fazer isso para alcançar isso. Você tem que fazer isso para alcançar isso. O cristianismo não. O cristianismo é as boas novas de salvação. Não é sobre você fazer algo, mas é sobre algo que foi feito por você, para que você fosse salvo. Você não faz nada, porque já foi feito. Jesus Cristo já fez. Então o cristianismo é uma jubilosa notícia. A palavra evangelho, como está aqui, o evangelho de Deus, as boas novas de salvação, na palavra do grego chamado evangelion, que é a junção de eu com ângelos, que é aquele que anuncia as novas de maneira jubilosa. Era utilizado para anunciar também o nascimento dos reis, como foi de César Augusto. Existia uma inscrição romana antiga encontrada na arqueologia, onde escrito estava o começo do evangelho de César Augusto. Contava a seu nascimento, a sua vida. Então, aqueles reis do império que nasciam, ele mudava o destino da nação. Você vê como é importante o rei na nação. É só lembrar dos reinos de Israel e de Judá. Quando o rei era mau, toda a nação pagava
um alto preço. Quando o rei era bom, da mesma forma. Também era anunciado quando existiam as vitórias. Os arautos chegavam e anunciavam as boas novas, notícias novas, e dizia: nós vencemos a guerra, vocês agora não são mais escravos, vocês estão libertos. Aqueles iam anunciando que aquele rei ia à frente e vencia a guerra. O evangelho é isso. É o anúncio das boas novas que nasceu o rei, que nasceu o Salvador, que nasceu aquele que venceu a morte, que venceu o mundo. E que você não é mais escravo, você é liberto em nome de Jesus. Amém? E aqui existe algo importante que nós precisamos, nessa batalha, nesse deserto do nosso coração. João, que lá em Mateus, no capítulo 3, todos os evangelhos falam de João. Esse homem que foi preparado desde, como diz a palavra do Senhor em Lucas 1:15, que foi preparado, 1:45, foi preparado desde o ventre da sua mãe de Isabel. Mas existe algo que precisamos fazer, que é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Pedro se arrependeu. Judas, ele teve remorso. Ele caiu numa tristeza, mas ele não se arrependeu e acabou tirando a sua própria vida. Jesus não quer isso de nós. O arrependimento é simplesmente você dar meia volta e afastar de algo que não agrada a Deus, para se voltar para algo que agrada a Ele. É simplesmente isso. Arrependimento, também, metanoia, mudança de mente, atua muitas vezes no nosso coração e na nossa mente. Eu estava conversando com uma pessoa e dando um exemplo para ela, falando que quando a gente se arrepende e se volta para Jesus em todo aspecto da nossa vida, seja crente ou não, a nossa vida parece que continua a mesma. Você continua no seu emprego, na sua família. Eu sei que Jesus chamou os seus apóstolos e segue-me, né, abandonar as redes. E existe gente que abandona mesmo. Deixa tudo para se dedicar ao evangelho. É o meu sonho. Aí você vê que tem um grande advogado aqui em Recife, um escritório de advocacia, ele filho de advogado, muito dinheiro, mas deixou a banca de advocacia e foi ser pastor fora. Se dedicou, claro. Mas na maioria das pessoas, nós continuamos a nossa vida. Mas aquilo que está no nosso coração e o propósito mudou. Como diz a palavra, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A nossa família é para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. E principalmente a nossa vida é para a glória de Deus. Nós vivemos agora dando a volta em um caminho que é voltado para Deus. Das coisas mais terríveis às coisas mais simples. Nós somos muito, às vezes, orgulhosos nas nossas escolhas. Às vezes nós escolhemos errado e às vezes queremos insistir naquilo. E como diz um popular, quebramos a cara. E João, ou melhor, em Mateus, lá no capítulo 3, João já mostra que tem que ter uma mudança. O evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós cremos nele, carecemos de ter uma mudança real. Irmãos, aqui é voltado muito mais para a igreja. Vivemos numa época e num tempo onde parece que aqueles que seguem a Jesus não têm nada diferente daqueles que o seguem. Parece que continua na mesma vida, na mesma forma de falar, na mesma forma de agir. Não existe compaixão, não existe misericórdia, não existe graça. Precisamos mudar as nossas atitudes e o nosso coração. É isso que Marcos coloca: arrependam-se, voltar-se para Deus e crer no Evangelho, porque é chegado já, foi cumprido. Promessa de Daniel e nos profetas já se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz aqui, João, pregando o Batista, se voltando ali para aquela multidão, e muitas vezes religiosos, ali, fariseus. Ele não faz um elogio, chama de raça de víboras. Não, e aí, você veja lá o que é víbora, não é
um elogio. Aí ele diz assim: produzam fruto digno de arrependimento. O arrependimento traz mudança real na nossa vida. Inclusive mudança de comportamento. Eu digo que o crente sempre foi uma figura daquela pessoa séria, né? Mas a seriedade deve ser da sua vida. E não precisa ser turrão, mal-humorado. Muito pelo contrário. A gente canta que somos felizes com Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se somos alegres, partimos do pressuposto que se você está alegre, você só ri. Não sorriso falso, sorriso verdadeiro. E muitas vezes em lágrimas, em lutas. Porque o crente é assim, no mundo ele tem aflições, mas ele tem o quê? Bom ânimo, porque Jesus já venceu aquilo que ninguém pode vencer, que é a morte. Então, se de repente você está assim, se achando culpado de alguma coisa, pode jogar essa sua culpa na cruz do Calvário, porque Ele já perdoou, em nome de Jesus. Você pode se arrepender e dar a volta, como... Aí aqui, João, falando para aquela multidão, diz: produzam fruto. E diz assim: e não pense que pode dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos a Abraão. Ele diz que o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vejam só. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas ele diz que aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias ou de desatar as sandálias. Desatar as sandálias era algo feito naquela época pelos servos, pelos escravos mais baixos, vamos dizer assim. E ele nem queria se comparar, não era digno disso. O batismo de João mostrava um arrependimento mais exterior. Mas ele diz que Jesus, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, vai entrar no nosso coração e mudar a nossa natureza. Ele tem a pá de suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, precisamos ter mudança de vida. Precisamos, como ele já coloca no versículo, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Então João, falando àquela multidão, mostrava que existia algo que precisávamos mudar, e aquele que ia sondar o nosso coração. Então, essa boa nova no Evangelho de Marcos traz esse reino que já é presente na nossa vida. Jesus disse que o reino já está no meio de vós. Jesus Cristo, ali, e João coloca, o tempo já está cumprido, o reino, porque o tempo já está cumprido, porque o rei já chegou. Nós falamos de reino, nós falamos de rei, e o reino, ele se inicia com a figura do rei. Não existe reino sem rei. Então o rei já chegou, que era Jesus Cristo. Então o reino já estava no seu início, não na sua plenitude. E ali ele traz para aqueles que já viviam ali na Judéia, na Galileia, um motivo para se arrepender, porque já era cumprido ali as profecias, o reino de Deus já estava próximo, o rei já chegou. Então arrependam-se e creiam no Evangelho. Creia que essas boas novas de salvação, ela agora foi anunciada como um arauto. E essa noite, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos colocar isso sempre em nosso coração. Não adianta a gente vir para a igreja apenas como um ato litúrgico e não entender que nós vivemos num reino diferente. Nós vivemos num reino que precisamos mudar a trajetória, o caminho da nossa vida. Como diz ainda Timothy Keller, diz que o Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que mudou sua condição de vida para todo sempre. Essa semana
tivemos a partida de 2 irmãos na nossa igreja. E sempre quando estamos ali no velório, mostramos que traz uma reflexão para a gente. E alguém falou, disse que a gente parece que vive pensando que não vai morrer. Acha que nós vamos viver para sempre. Aí eu digo que nós parece que vivemos nos preparando para a morte. E se você pensar nisso, a vida do crente é uma vida que ele se prepara realmente para morrer. Mas não uma morte que você vai ficar, mas uma morte que você vai partir para a sua casa celestial. É uma morte diferente. Por isso que muitas vezes o pessoal diz que no enterro das pessoas que têm esperança é diferente do enterro das pessoas que não têm a esperança, como disse o apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Não sejais que nem o que não tem esperança. E nós temos esperança. As boas novas que traz aqui de salvação é essa. É que Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas tem que ter mudança de vida. Quando Jesus prega o seu maior sermão, o Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados são o quê? Os pobres de espírito. Porque deles é o quê? O reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que entende que ele precisa do Senhor na sua vida. É aquele que precisa do Espírito do Senhor na mudança e no destino da sua vida. E Paulo coloca que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é uma novidade de vida que acontece diariamente. Já disse que arrependimento é algo que a gente tem que fazer todos os dias para não sair do caminho, para não nos voltarmos para outros caminhos que não agradam a Deus. Ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se tiver que chorar, chore. O choro dura uma noite, mas a alegria... Por que a alegria vem ao amanhecer? Porque foi no amanhecer que Jesus Cristo ressuscitou e nos deu esperança. Nós não vivemos mais em desespero. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. E quem pode limpar o nosso coração? Eu não conheço o coração de ninguém. Às vezes a gente parece que não conhece nem o nosso. E Jeremias diz que maldito o homem que confia nele mesmo. Por isso que nós precisamos que o nosso coração seja mudado. Por quê? Veja o Salmo 24, o que é que diz. Salmo que a gente já pregou aqui na quarta-feira, o Salmo da vinda do rei, o Salmo do anúncio do Rei da Glória. Ele diz no versículo 3, quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e o que? Puro de coração. Que não entrega sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Arrependimento é uma mudança simplesmente de caminho ao retorno. Nós precisamos, muitas vezes, irmãos, coisas simples que acontecem na nossa vida e que às vezes por orgulho a gente não quer mudar. Eu estava na entrada ali, um irmão brincando, que disse que eu gosto de sentar do lado da minha esposa, mesmo se a gente tiver brigado. Ele disse, acontece, né, pastor? Eu disse, claro, meu irmão. Acontece até nas melhores casas pastorais. Mas lá em casa, 100% das vezes, Ana tem razão. Porque é melhor dar razão a ela do que continuar brigando. Depois, os irmãos já sabem. Mas acontece. Agora, o que é que não pode acontecer é um para um lado
e um para o outro. Aí o que é arrependimento? É você vai e retorna. E dois retornando se encontram. E diz que dois bicudos se beijam, irmão. Porque tem que fazer o bico. É coisa maravilhosa, é o Evangelho. E disse Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Evangelho é maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós fazemos tudo errado e o Senhor conserta. Ele muda a nossa história. E muitas vezes, claro, dói. Às vezes dói, realmente. Porque a gente é que nem, às vezes, aqueles animais teimosos. Por isso que Jesus chama a gente de ovelha, né? Porque ovelha, se deixar, sai, tem que ter o pastor para conduzir no seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É isso. Eu já falei essa ilustração que eu vi. Arrependimento é algo que você precisa retornar na sua vida. Eu não sei o que é que você precisa deixar. Das coisas mais simples, pode ser as coisas mais desagradáveis. Paulo, falando aos Efésios, diz que quem roubava, não roube mais. Há uma mudança de vida. Nós vivemos no país do famoso jeitinho brasileiro. E estamos aí no que estamos. Eu, como já citei para a igreja, temos gente aqui que é representante comercial, conhece do mercado. Eu já recebi as mais escabrosas propostas aí que vocês possam imaginar. Difícil. Mas o Senhor Jesus diz, né? Ele nos orienta, negue-se a si mesmo, pegue a minha cruz e siga-me. Você tem que morrer para o mundo. Não é mais do mundo. Já conheci gente que deixou cargo político porque não concordava, e se ficasse lá, ia ser difícil. Às vezes, devido aos jeitinhos brasileiros. Arrependimento. Afastar-se das coisas e voltar-se para Deus. Um dos maiores exemplos de arrependimento foi Davi. E o Senhor diz que ele era um homem segundo o seu coração. E você pode dizer, mas pastor, algo terrível que Davi fez. Pois é, às vezes a gente faz também, e Deus ainda nos ama. Eu disse que Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos conhece como ninguém, e Ele mesmo assim ainda nos ama. E Davi, por que Davi? Ele obteve perdão do Senhor, porque ele se arrependeu realmente em todo o seu coração. Pagou um preço. Veja o que é que ele diz, lá no Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente pequei. Veja só, pequei contra ti. Pecado é contra Deus. Crime na sociedade, tem as leis. De repente, o que você cometeu, o que eu cometi, alguém cometeu, pode não ter sido crime, mas não deixa de ser pecado. Não deixa de você estar afastado do Senhor. Por isso que há um arrependimento necessário, há uma volta necessária. Às vezes é falta de perdão. Quando ele é confrontado por Natã, ele diz a história, possivelmente alguns meses. Não foram dias e horas, não, foram meses de choro. E ele diz, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. Aí lá no versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, que Marcos coloca aqui no seu evangelho, e que eu quero que você saia daqui essa noite, independente de quanto tempo de idade, de igreja você tem, é que arrependimento é algo que tem que ser constante na nossa vida. E a fé, nisso que a gente crê, que ainda não se concretiza muitas vezes, aquilo que é invisível aos nossos olhos, mas bem-aventurados foram os que não viram e creram. E crer no Evangelho, nas boas novas de salvação. Sabe, por mais desesperador que seja a sua situação, existe um rei, existe alguém que deu a sua vida por mim e por você. Por mais que a estrada seja bonita, já dei esse exemplo, ela pode lhe levar para um caminho errado. Você pode pegar, se você vai com destino a Caruaru, você tem que pegar para esse lado. Mas se você for para cá, você vai para Recife. Ou seja, você vai para o caminho errado, o destino errado. Então, muitas vezes a estrada parece ser a mesma. Então, essa história dizer que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade. Porque Jesus Cristo, ele diz que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho da salvação. Devemos sempre nos voltar para Deus, buscar a Ele enquanto se pode achar. E buscareis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Não é algo da boca. Nesse deserto, muitas vezes, que é o nosso coração, nessa batalha que nós enfrentamos, nós devemos entregar a Ele, para Ele limpar o nosso coração com o seu sangue. Curva a sua fronte, queria orar.